Intolerância é um filme de 1916 dirigido por D.W. Griffith. Intercalando entre 4 histórias paralelas, o filme tem como objetivo mostrar as consequências causadas pela intolerância na vida de diversas pessoas. Uma das histórias ocorre na Babilônia, no ano 539 a.C. da Era Comum, e conta sobre o conflito entre o príncipe Baltazar da Babilônia e Ciro o Grande da Pérsia, com a ideia de que a queda da Babilônia é resultado de intolerância religiosa pelo conflito entre seguidores de diferentes deuses. Outra história se passa aproximadamente no ano 27 da Era Comum e reconta parte da história bíblica de Jesus, com a intolerância sendo o que leva à crucificação. Uma terceira história se passa na França renascentista, no ano 1572, e conta sobre a intolerância religiosa que levou ao massacre da Noite de São Bartolomeu, quando a nobreza católica da França promoveu a chacina dos huguenotes protestantes. Por fim, a última história se passa no presente, naturalmente o presente da época do filme, e conta sobre como o capitalismo e o puritanismo destroem a vida dos pobres e trabalhadores. O foco especial fica em um grupo de mulheres ricas responsáveis por colocar o casal protagonista na pobreza, que depois resolve retirar um bebê da jovem quando o marido vai preso por um crime que nem cometeu. Entre as cenas, o filme mostra uma mãe balançando um berço. Lillian Gish interpreta a mãe, e é geralmente listada como protagonista do filme, mas na verdade ela aparece bem pouco no geral. Griffith teve a intenção de fazer um filme sobre intolerância por conta das críticas que recebeu ao lançar O Nascimento de uma Nação, mas em nenhum momento considerou o filme como um pedido de desculpas, já que afirmava não ter nada do que se desculpar. Em diversas entrevistas, Griffith deixou claro que o filme era uma resposta aos críticos, e que os críticos eram os intolerantes aos olhos dele. A história do presente foi a primeira a ser idealizada, mesmo antes do sucesso de seu filme anterior, com as outras sendo incluídas posteriormente. Algo visível, já que essa história é notavelmente mais elaborada e tem mais destaque do que outras, com a história da Babilônia vindo logo em seguida. O filme foi muito bem recebido pela crítica na época, algo que talvez fosse fácil devido à sua grandiosidade. Frequentemente considerado um fracasso de bilheteria, existem algumas informações conflitantes sobre o custo de produção do filme. O consenso atual parece ser que, embora não tenha sido tão lucrativo quanto o filme anterior, o filme arrecadou pelo menos o suficiente para pagar seu enorme custo, tendo sido o filme americano mais caro feito até a época. É isso, mais uma vez americano jogando dinheiro, injetando dinheiro para fazer um filme gigantesco, de uma escala gigantesca, que, sinceramente, assim, se você for pegar os dois filmes para comparar um filme com o outro, esse filme é infinitamente melhor que O Nascimento de uma Nação. Eu acho que não tem nem o que discutir, assim, é infinitamente melhor. Pra mim, pessoalmente, o filme é muito moralista, e eu acho que isso era um problema muito recorrente no cinema da época, no cinema americano, pelo menos. Eu acho que outros países estavam fazendo coisas diferentes. Parte do problema dos vampiros foi que consideravam ele meio de moral dúbia, já que eu não entendo muito esse comentário, porque Os Vampiros é um filme que o principal é do lado da lei, né? E ele tá contra os bandidos. Fantomas é uma série de filmes que foca no bandido. Então, dá mais pra você simpatizar com os bandidos. Enfim, os filmes americanos tinham muito essa coisa de ser moralista, né? A parte de Jesus, por menor que seja no Intolerância, é muito, tipo... Dá pra ver na cena que passa ali dele com uma sombra fazendo a cruz em volta dele. É muito esse tipo de simbolismo religioso e tal. O que é engraçado, porque o filme, a parte do presente, por exemplo, é moralista, mas é contra o moralismo da época, o puritanismo da época. Então é engraçado que ele faça tanta simbologia cristã, quando na história do presente ele tá criticando os cristãos, os do filme pelo menos, os que aparecem na história, não necessariamente em geral. Mas o fato dele ter feito esse filme e dito que essa era uma reclamação pros críticos e que ele não tinha nada a se desculpar, blá, 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 é um imenso problema, mas isso não é necessariamente visível no filme, né? Eu acho que o filme em si, separando aí da produção externa, do como foi feito, não digo nem separando o autor da obra, mas um pouco também, mas falando só do filme em si, vamos fazer essa separação um pouco. Eu ainda acho que não é um filme maravilhoso, sinceramente. Eu acho que não é um filme maravilhoso. Eu acho que é um filme que tenta replicar muito o que eu falei antes que os italianos estavam fazendo. A Itália teve a guerra ali pra atrapalhar, então não conseguiu se manter fazendo esse tipo de produção por muito tempo. Primeira guerra ainda, no caso. Então, assim, o Griffith claramente puxou de lá. Eu não acho que ele disse isso em momento nenhum. As informações que você encontra hoje, por exemplo, falam que a parte dos persas da Babilônia nesse filme puxa muito de Cabíria, porque é o grande exemplo. Tem persas em Cabíria também, né? Essa história aparece de algum jeito. E acaba sendo uma comparação inevitável por causa disso. Mas eu acho que o próprio Griffith nunca disse qualquer coisa diferente no sentido de dizer que se inspirou em outro, copiou outro, qualquer coisa do tipo.
Mas é isso, eu acho assim, é um filme melhor que o anterior, é um filme que não sabe a hora de parar, é um filme que eu acho que funcionaria melhor se não fosse essas 4 histórias intercaladas. Eu acho que a ideia das 4 histórias intercaladas é boa, eu não acho que elas funcionam na prática. Eu sei que em algum momento o Griffith lançou só a história do presente como um filme separado e só a história da Babilônia como um filme separado. Eu não assisti esses separados, mas eu chuto que eles devem funcionar muito melhor. Que eu saiba, ele não refilmou, né? Ele usou as filmagens que ele já tinha e só reeditou pra ficar um filme inteiro. E eu imagino que esses devem funcionar muito melhor do que o Intolerância, pelo menos na minha opinião, porque eu acho que o Intolerância é um filme que perde muito a mão, ele é muito mais focado em ser grandioso do que em contar a história. E eu acho que ele se perde por conta disso. Ele quer muito ser subjetivo, mas ele não faz muita coisa pra isso. A Lillian Gish balançando o berço é pra ser uma coisa totalmente subjetiva, mas eu não acho que o filme tem, sei lá, carga artística pra sustentar essa subjetividade, sabe? Mas é um filme ok, assim, é um filme ok, é realmente um grande blockbuster, superprodução, blá blá blá. Não é um filme ruim, mas acho que falta um tanto. Mas é um filme que eu preferia 1000 vezes ter ele na lista e não ter O Nascimento de uma Nação, então tem esse lado.